Gravando. Bom, pessoal, hoje a gente tem uma agenda um pouco mais extensa aí para cumprir. A gente vai corrigir o assignment anterior, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui na tela. Isso. Então, olhando aqui para o que a gente tem para o curso, né? A gente está nessa quarta aula de laboratório aqui, em que a gente vai falar sobre textura, mas a gente também tem um assignment anterior sobre câmera e bundle adjustment, né? Então, a gente vai corrigir esse assignment e vai falar sobre textura no PyTorch 3D hoje. Mas antes da gente entrar nesses assuntos mesmo, eu queria passar um pequeno vídeo aqui de um trabalho sobre rotações com Deep Learning e tal, essa coisa de estimar a rotação dentro de várias aplicações, né? Porque isso tem muito relacionado com o que a gente teve que trabalhar aqui no Bundle Adjustment, né? Inclusive, tinha ali uns dois exercícios, um teórico e um prático, né? Para a gente trabalhar em cima dessa parte de rotações. Então, vou começar passando esse videozinho e depois a gente entra para discutir esse trabalho, tá? Hi, I'm Jake Levinson, and I'll be presenting our work, an analysis of SVD for deep rotation estimation. 3D rotations appear everywhere in computer vision and robotics, so it's not surprising that reliable and accurate rotation regression is a fundamental part of many downstream AI tasks. Rotations can be represented in many different ways. There are classic angle-based representations, which are simple but have inherent flaws such as discontinuities. Recently, a number of new representations have been proposed to fix these problems for deep learning. However, there's no consensus about which method is best. In light of the attention this topic has received, it's surprising that orthogonalization based on SVD has been overlooked. In our paper, we explore the viability of SVD for 3D rotation prediction in neural networks. Our contribution includes rigorous theoretical analysis and extensive experiments. Our results suggest that SVD is universally effective. SVD orthogonalization works roughly by scaling all the singular values of a matrix to 1. This method is at least 50 years old. It has a long history of use in computer vision and in other fields. Many strengths of SVD orthogonalization, like the fact that it is least squares optimal, have been known for a long time. Our contributions include showing that under Gaussian noise, rotation regression using SVD produces half as much error as the most similar alternative, which is orthogonalization based on Gram-Schmidt. For all of these reasons, SVD should be an obvious choice for use in 3D deep learning. However, it has been largely overlooked. To use this method in deep learning, you take an unconstrained 9-dimensional network output, interpret it as a 3x3 matrix, and then project it to SO3 using SVD orthogonalization. This layer only takes a few lines of code to implement in PyTorch or in TensorFlow. Now let's compare SVD and Gram-Schmidt. Conceptually, SVD orthogonalizes a set of vectors by moving all of them to find the globally closest orthogonal matrix. By contrast, Gram-Schmidt is a greedy algorithm, and as you can see, one of the unconstrained vectors is fixed. Naturally, this leads to worse predictions on average. We evaluated SVD on a broad spectrum of applications covering both supervised and unsupervised rotations and against many baselines. For supervised pose estimation, SVD performs best overall. When the range of viewpoints is small, hybrid classification regression methods do better, though these methods require supervision. The trend continued in the important setting of unsupervised 3D learning, where SVD orthogonalization again performs best overall. Thanks for listening, and we hope you'll consider using SVD next time you need to predict a rotation. Bom, então, a gente acabou de ver uma apresentação breve desse trabalho aqui, né? Uma análise do SVD para estimar, né, rotações utilizando Deep Learning. E é um trabalho que, assim, é interessante, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha depois, né? Até porque ele comenta sobre outras representações. Então, a gente
tinha que fazer esse estudo aí para entender melhor esse assignment. E aqui eu até já marquei algumas coisas, porque ele vai comentando sobre a representação de ângulos, parametrização por ângulos de Euler, sobre quaternions, né? E ele faz, de fato, vários testes, documenta aqui, para argumentar de por que seria melhor utilizar essa representação direta como matriz, né, que você projeta a matriz utilizando a decomposição SVD. Tá? Então, isso foi para a gente abrir o tópico de hoje. E agora a gente vai passar para o assignment do Bundle Adjustment. Né? Deixa eu voltar aqui. Tá, só um minutinho, eu vou abrir aqui um outro que já está preenchido para a gente não ter que rodar tudo de novo, que esse começo do PyTorch 3D demora um tempo para instalar. Né? Pronto. Então aqui está o nosso assignment, aqui eu já coloquei algumas observações, algumas coisas relativas ao que eu esperava que vocês fizessem, né? Então o começo aqui, basicamente instalação, aí né, leva um tempinho, aí, leva uns 15 minutos mais ou menos para instalar o PyTorch 3D corretamente. E depois a gente importa, né, os materiais que a gente vai precisar e tudo isso já estava aí no começo. Né? Então, a primeira coisa que você tinha que se preocupar mesmo era primeiro entender bem o que a gente está tentando resolver. Né? Então, até tem uma descrição em cima assim, do problema, que a gente vai ter um conjunto de câmeras e a gente tem transformações né, relativas, né? Então, pares de transformações relativas de uma câmera para outra e a gente quer estimar qual que seria, então, os parâmetros extrínsecos, né, absolutos, dessas câmeras que fossem compatíveis com esses pares relativos que a gente tem. Né? A gente vai fazer essa otimização de todos eles ao mesmo tempo. Assim. E a primeira pergunta, então, sugere que você verifique os valores né, do ground truth, então os valores de fato né, que estão colocados para rotação e translação dessa primeira câmera G0. Né? E a pergunta é se eles parecem que são valores medidos ou são valores arbitrários e por que você acha que essa decisão foi tomada. Né? Então, a gente pode verificar esses valores aqui, a rotação do G0, né, que seria a primeira câmera, né, a gente está indexando a partir do zero. Você vê que é uma matriz identidade né, para rotação, e a translação a partir do Z0, você vê que é uma matriz que tem completamente zero. Né? Então, olhando para isso, a gente tem já uma sensação de que isso não foi uma coisa medida, parece ser um dado arbitrário. Né? Primeiro que, quando você tem dados medidos assim, dificilmente você vai ter as coisas bem redondinhas, como está aí. E segundo que elas não só estão bem redondinhas, todos os valores né, da matriz, como eles são valores bem peculiares. Assim. Então, a identidade para rotação não tem rotação, né? E o zero para translação não tem translação também. Então, o que a gente está tendo, na verdade, a gente está utilizando esse G0 como o nosso referencial global. Por quê? Porque a gente não tem informação acerca dessa transformação global, né, de onde estariam essas câmeras de fato. Então, tendo apenas dados relativos, transformações de uma para outra, a gente fica com essa indeterminação, a gente não consegue dizer qual que seria o ponto específico, né, que você iria localizar todas essas câmeras. Então, a gente tem que tomar uma escolha como essa, de escolher uma delas, e aí arbitrou-se a G0, como se a gente soubesse qual é
os parâmetros extrínsecos dela, e aí a gente consegue fazer tudo relativo a isso, né? E aí, se em algum momento você foi e conseguir esses dados conseguir essa medição em relação ao G0, né? Ou em relação a qualquer outra câmera, você pode simplesmente aplicar essa transformação global e mover todas as câmeras para esse sistema de coordenadas que você mediu agora, tá? Então, o objetivo aqui era vocês olharem esses valores, chegarem a essa conclusão de que eles parecem arbitrários, né? Porque a gente está, que a gente tem uma indeterminação aí, realmente não teria como computar essa transformação global e a gente precisa arbitrar, então, uma câmera como se fosse conhecida, tá bom? Depois vem a etapa que também já tinha o código aqui para fazer a parte de otimização, então tem uma função para calcular a distância da câmera, tem a função para pegar os pares, né, relativos de câmera e poder utilizar os dados deles. E a pergunta aqui vem em cima da parametrização que está sendo realizada, né? Então, está sendo parametrizado ali utilizando uma mistura, né, de matriz de rotação e aquela representação por eixo e rotação, né, uma coisa que aproxima ali um quaterno. E então, para comentar um pouco de o que tem de desvantagens em relação a isso, que outras escolhas a gente poderia ter, né? Então, isso aqui até no finalzinho da aula que a gente comentou, né, da última aula de laboratório que a gente passou esse assignment, o professor Luiz Velho falou bastante ali sobre essas outras representações, assim, né? A existência dessas outras representações. Então, a parametrização por ângulos de Euler, e ele já adiantou um dos problemas que você poderia comentar aqui, que quando se faz uma parametrização por ângulos de Euler, né, apesar de ser uma parametrização simples, então teria essa vantagem de ser mais simples do que essa aqui, porque você consegue utilizar simplesmente valores de rotação, né, de ângulos de rotação em relação a eixos canônicos, né? Então, você poderia dizer que ela está compondo uma rotação em relação ao eixo x, uma rotação em relação ao y e outra rotação em relação ao z. Então, é uma forma fácil da gente entender, intuitiva, fácil de escrever também, até em termos de código, mas tem a desvantagem de que você não consegue parametrizar todo o espaço das matrizes de rotação por esse tipo de parametrização, né? Então, se você estudar um pouco mais a fundo, até mesmo no próprio livro do professor Luiz Velho sobre fundamentos de computação gráfica e os sistemas gráficos 3D, tem uma discussão de que o espaço de rotações é um espaço compacto, né, no RN, e se você pegar qualquer outro conjunto, né, que seja aberto, como é o caso por ângulo de Euler, né, você não vai conseguir representar, vai ter algumas singularidades, né? Então, tem alguns casos em que você tem menos grau de liberdade do que você deveria ter, né? Ao invés de ter 3 parâmetros ali, a gente acaba ficando com menos. Então, isso poderia ser uma coisa para você argumentar. Você poderia falar sobre quaternions também, que é uma representação muito boa, assim, para conseguir parametrizar os passos de rotações, mas poderia ter um drawback ali de ter que implementar essas operações e isso pode ser um pouco mais complicado. Tem agora, né, se você tivesse por acaso topado com um trabalho como esse, que a gente começou colocando o vídeo ali, então ali ele opta por utilizar realmente matrizes, né? Então ele representa a matriz como um vetor de 9 posições, seria uma matriz 3x3, e aí você projeta essa matriz no espaço SO3, né? No espaço das rotações, utilizando o SVD, né? E ele argumenta assim que dentro desse espaço ali, né, bom, o grupo é fechado, né, porque é um grupo, e dentro desse espaço você teria como calcular derivadas, teria como fazer as coisas de maneira contínua, então dá para otimizar utilizando Deep Learning. Tá? Lá no paper tem essa argumentação. Então, assim, também seria uma escolha possível. Tá? Então, assim, é mais uma questão de discussão mesmo, ver se vocês deram uma pesquisada e entenderam, ou estão até com dúvidas ali em relação a essas possibilidades, né? Como o professor Oliveira comentou também no final dessa última aula de laboratório, muita coisa passa por isso, né? Para você conseguir parametrizar corretamente rotações
e poder fazer operações nisso, né? Até o trabalho que eu fiz como projeto final nessa disciplina no ano passado, tinha que, assim, tinha uma parte lá final que eu poderia ter conseguido um resultado melhor se eu tivesse me atentado para essa parte antes, assim, já eu poderia ter trabalhado um pouco antes em cima dessa parte de parametrização, teria resolvido alguns outros problemas. Então vamos lá, seguindo aqui, vem para a parte da otimização em si, né? Então você vê aqui que começa definindo a representação dessa rotação com 3 valores, né? A direção do eixo lá, que vai ter a rotação. Aqui a translação, também 3 valores. E aí, né, tem aquele drawback de que aqui embaixo, depois aí tem que calcular essa exponencial aqui para garantir que é uma matriz de rotação válida, né? E o número de iterações está fixo aqui no começo para 2000. Tem esse detalhezinho aqui que vocês podiam perceber também que ele coloca uma máscara para as operações, porque então essa máscara é basicamente 1 no começo, né, para todo mundo, e ele coloca 0 na primeira posição, porque a primeira posição a gente não precisa otimizar, né? Dado que a gente não conhece essa transformação global dos sistemas de coordenadas, e a gente pode assumir simplesmente que a primeira vai ser aquela que tem a rotação identidade, translação 0, né? E a gente vai querer otimizar as outras em relação a isso. Então, por isso que ele bota essa máscara aqui para não trabalhar em cima da primeira câmera. E, bom, segue o processo aqui de otimização, né, utilizando aquela função calc camera distance para calcular a distância, né, e ele calcula uma distância, se não me engano, uma distância geodésica entre as rotações e uma distância euclidiana ali, normal entre as translações, né, soma isso. E aqui eu já estou fazendo uma modificação que eu vou mostrar aqui embaixo, então, em relação aos pedidos, né? Então, essa parte já estava dada para vocês, a maior parte daqui, tinha que fazer apenas algumas modificações. Então, vamos descer aqui para ver quais são os pedidos. Então, primeiro, baixar a malha da vaquinha aqui, né, CalMesh, e utilizar a função renderSim para plotar, né, tanto as câmeras de ground truth e depois aqui as iniciais estimadas, né? Então, as iniciais estimadas, na verdade, é, é aleatório, né? Se olhar aqui como que é dada a inicialização, ela é dada por um vetor, um tensor, né, aleatório. Então, é basicamente você ver como é que seria isso, aleatório, e como é que é o de fato. Então, bastava rodar isso aqui para baixar, né? A função redencine está dada aqui, então eu já coloquei o código da função aqui para vocês não terem que se preocupar com construir um render aqui com PyTorch 3D, que a gente não viu essa parte ainda, né? Lá para frente a gente vai ter uma aula sobre differentiable rendering, e aí a gente vai focar em entender as operações que estão aqui dentro. Mas, por enquanto, o que você precisava fazer era conseguir carregar a malha, né, como um objeto aqui, uma instância de meshes, conseguir depois utilizar a função renderScene, né? Então, essa primeira parte aqui você podia olhar nos exemplos, né, do laboratório anterior, da aula de laboratório 2, então você podia conferir lá que foi a aula que a gente apresentou assim, a dinâmica do PyTorch 3D e tinha alguns pequenos trechos de código, entre eles um desse aqui para carregar uma instância de meshes, né, a classe que encapsula um batch de meshes dentro do PyTorch 3D. Então, depois que você carrega, você pode utilizar essa função renderScene que eu já escrevi de maneira que você tem que passar esse seu objeto meshes, as câmeras e um device, né? Porque assim, é positivo que a gente esteja trabalhando na GPU para rodar isso mais rápido, tá? Então, é só isso. Passa aqui, né? Qual mesh? Aqui você tem que passar a câmera primeiro do ground truth, né? Então tem esse GT aqui e você olha lá em cima qual é a definição dessa variável. E eu estou passando o device aqui para ele jogar para a GPU, né? E você podia depois exibir essas imagens, aí eu já coloquei aqui como comentário, né, que você pode exibir tanto usando esse image grid,
quanto pegando uma imagem individualmente, de repente você quer analisar um detalhe particular de uma delas, ou até salvar no disco, né? Depois baixar. Aí você pode trabalhar em cima de uma única delas mesmo. E aqui, por exemplo, estaria pegando a primeira imagem, né? A posição zero, todos os valores do que está ali na posição zero e os três primeiros canais, né? R, G e B. Então, às vezes tem um canal alfa aqui, a gente não precisa plotar nesse caso. Né? E aí tem que tomar cuidado aqui de passar para a CPU e passar um vetor de NumPy lá pro Matplotlib, né? Esse PLT aqui, se der uma olhadinha lá na forma de importar, vai ser no Matplotlib. Não sei o quanto que vocês estão familiarizados com essas coisas em Python, né? Quem trabalha com esse tipo de biblioteca já está cansado de ver, né? PLT, NP para importar NumPy, essas coisas. Mas também faz parte, né? A gente vê que não é um exercício tão elucubrado, justamente para vocês conseguirem ir ganhando familiaridade, né, aos poucos com essas coisas. Então, as coisas que seriam um pouco mais difíceis eu coloquei como extras. Então, seguindo aqui, com o Image Grid você consegue ver todos eles, né? E eu já dei a sugestão de colocar lá quatro linhas e 5 colunas, porque a gente tem 20 imagens sendo geradas, né? 20 câmeras. Então, aqui está a imagem da primeira câmera e vem seguindo aqui pelas linhas, né? Pouco a pouco. Então, cada imagem pega um trechinho aí da vaquinha, tem umas que estão mais afastadas, conseguem pegar ela toda, tem outras que vai pegar apenas uma parte e tal. Legal. Então, isso aqui é o que a gente gostaria de ter, né, como cena depois de otimizar, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aqui é para eu iniciar as câmeras da forma aleatória que está sendo iniciada lá no começo, né? Então, estou iniciando exatamente com a mesma fragmentação que está sendo utilizada lá, né? Então, vocês tinham que basicamente olhar o que está lá em cima e ver o que vocês iriam trazer aqui para baixo, né? Para ter como valores ou não, né? Então, ia ter que entender que você tem que ter esse cuidado aqui de passar por essa transformação exponencial aqui para compor a matriz, né, para você poder construir essa variável aqui que tem essa câmera do tipo Perspective Cameras, com R e com T. Então, assim, é basicamente olhar ali o que tem no começo que você deve trazer para cá, né? Nem tudo você precisa do que está escrito lá na inicialização. Aí depois que você traz, você roda de novo, né? Render scene, e também pede para visualizar. Então, você vê que a primeira ela tá já correta, né? E aqui, por conta disso aqui, né, nessa primeira parte, aqui a gente já setou que essa que é do G0 ia ter esses valores zero e pronto, era isso. E as outras está tudo bem estranho, né? Tem algumas até que estão fora do, do campo de visão da câmera, né? Então tá bem diferente aqui. Aí vem então o pedido. Rodar a otimização, né, e fazer um gráfico, né, da perda, né, do valor da função de perda por iteração, tá? Então, para fazer isso aqui, você ia ter que modificar aqui em cima para conseguir colocar uma variável que armazenasse o valor da perda, né, enquanto a otimização está rolando. Então, já coloquei aqui do 3.2, tá vendo? Então, losses é a minha variável aqui, é uma lista, e eu estou adicionando sempre essa camera distance, que é a perda aqui, né? E aí, ponto item, que você tem que lembrar que todas as operações aqui estão sendo realizadas com tensores, e mesmo que você, quando você tem um único valor, né, como resultado, você tem um tensor que tem dimensão ali, né, 1 por 1, às vezes 1 por 1 por 1, e aí você tem que pedir, então, o valor escalar que está ali dentro. E tem que lembrar de que essa variável tem que ser definida, né? Então ela começa ela é construída aqui em cima como uma lista vazia, tá? Então ela leve essa alteração, né? Bota a lista vazia ali, a cada iteração você armazena esse valor e depois você tem que conseguir mostrar, né, isso. Então você pode utilizar aqui o Matplotlib
para criar uma figurinha e tal, e mostrar e ver que rapidamente, né, a maior parte da distância assim, cai aqui antes das 250 interações. Depois vai diminuindo bem, bem pouquinho. Se a gente quisesse ver melhor isso aqui, ia ter que estar noutra escala, né? Porque o fato dessa proporção aqui ser muito maior do que os valores que estão aqui, faz com que a gente tenha dificuldade aqui para ver como está descendo esses outros, né? E se você for olhar aqui em cima, acompanhando, né, na área da otimização mesmo, a cada 200 interações ele mostra alguma coisa, você vê que vem diminuindo bem aos pouquinhos, né? Beleza. Qual que era o próximo exercício? Certo. Então, o próximo é para verificar se você consegue fazer melhor, né? Então, é parecido com o que a gente, com a proposta que teve no primeiro assignment, né? Só que lá no primeiro assignment, realmente era mais fácil de fazer alguns tipos de melhoria, assim. Embora o objetivo é sempre vocês perceberem a influência de modificar alguns parâmetros, de repente você aumentar o número de interações, você mudar o otimizador, você, enfim, fazer pequenos ajustes ali de hiperparâmetros. E aqui também a ideia é fazer esse tipo de exploração, tá? Então, coloquei como extra aqui, até porque pode ser que seja muito complicado mesmo você conseguir ter alguma performance melhor e não tem problema, tá? Tudo bem, aqui a gente está no momento de fazer esse tipo de exploração mesmo. E aí, né, se você fez, você pode anotar e perceber que tipo de influência, né, o que você acha que contribuiu para melhorar esse resultado. Aí depois vinha um outro que, tá, depois de rodar a otimização aqui, mostra de novo as câmeras, né, o ground truth e as otimizadas para a gente ver se está parecido. Então a ideia é fazer uma descrição qualitativa mesmo do quanto você acha que ficou parecido. Então, olhando aqui já está as otimizadas, isso. Então, o ideal seria você colocar, né, elas bem próximas uma da outra. Você poderia até baixar essas imagens para poder fazer essa análise, tá? Mas se você focar aqui em algumas, por exemplo, se focar nessa região aqui, a gente já vai conseguir ver, voltando aqui em cima, que está bem parecido, né? Nas duas a gente conseguia ver a vaquinha por inteiro, a uma certa distância, então ela está pequena aqui. Na de cima está cortado, né, essa região, então ela está saindo do campo de visão da câmera. Na de baixo a gente conseguia ver tudo. E então vocês vão notar assim pequenas variações, né? Aqui dá para perceber que a otimização chega num resultado bem razoável, assim, no sentido de que a gente vê que as câmeras roxas, né, que são o ground truth, e as laranjas, que é a que a gente está otimizando, elas parecem próximas, né? Tem algumas que parecem mais próximas do que outras. E aí, ali a gente vai conseguir ver o impacto disso nas imagens de fato, tá? Então, às vezes vai ter uma ligeira mudança ali de iluminação ou de parecer que tá um pouquinho torto, né, para um lado ou para o outro, um pouquinho distante e tal, mas para você poder anotar, olhar isso direitinho, você teria que colocar uma do lado da outra, assim, e olhando, né? Então, bom, era basicamente isso, né? Essa era a parte do que tinha que fazer mesmo, como assignment. E aí vem mais um extra aqui, né, para quem quisesse se aventurar em fazer um trabalho aí em cima dessa parte de rotações, parametrização, que seria utilizar outra parametrização para as rotações e resolver o problema de novo, né? Então, eu até peguei aqui, aproveitei que surgiu, né, o professor José me mandou esse trabalho com SVD, peguei o código deles lá, está disponível, né? Então, em PyTorch é basicamente essa função aqui que faz aquela projeção, né? E rodei de novo, né? Então, que tipo de modificação eu tive que fazer aqui, né? Então, por exemplo, para esse caso, eu tive que mudar aqui a forma como a gente está representando as rotações lá, né? Então, as rotações estavam sendo representadas por um tensor que tinha 3 posições, né, para cada item do batch, e agora a gente vai representar por 9 posições, porque é a matriz de fato, né? Ela só está na forma uma forma linear aqui, né? Mas são os valores da matriz mesmo.
Então, aqui teve uma modificação. Onde mais eu tive que modificar? Aqui, ó, na hora de fazer essa... de passar aqui para o otimizador, né? Então, esse aqui é o otimizador codificado lá no PyTorch, né? O Stochastic Gradient Descent, né? SGD. E aqui você tem que dizer, então, quais são os parâmetros que vão ser otimizados durante o seu processo ali, né? De iteração. E, então, tive que colocar aqui essas variáveis aqui, tá? Então, a do T não mudou, né? A do R eu mudei o nome aqui para VEC. Aí a log lá, né? Eu passei para VEC aqui, tá em cima desse aí. Aí, depois eu mudei o quê? Aqui, né? Então, ao invés de fazer essa transformação com exponencial, estou fazendo aqui a transformação com esse Symmetric Orthogonalization, né? E assim, foi isso. Basicamente isso aí, tá? Aí teve uma coisa que eu mudei, na verdade, depois que eu rodei, né? Eu executei, e eu verifiquei que o resultado tava, tava um pouco estranho. Parecia que eles não estavam se aproximando, mas que elas estavam se afastando com um certo eixo de simetria, assim. E agora, olhando o código aqui, eu tenho uma sensação de por que isso estava acontecendo. Então, quando eu vi que parecia que no processo de otimização não estava mais aproximando, né? Então, ele começou a aproximar e chegou num ponto que caiu numa configuração que passava várias iterações e não mexia muito. Então, eu quis mexer aqui na função de distância, tá? E aí eu fui fazer um teste, então, modificar a função de distância. Eu criei esse Calc Camera Distance 2 aqui, para botar a função de distância mais simples que eu poderia colocar aqui para calcular. Pensei, bom, agora que eu estou utilizando diretamente um vetor, né, a matriz, a gente pode calcular aqui também uma distância L2 entre esses caras, vamos ver se funciona. E quando eu fiz isso, ele passou a convergir, assim, bem lento, mas passou a aproximar, tá? Então, você está vendo aqui que, bom, tem que andar um pouco mais, porque está bem lento realmente, mas ele está aproximando. E aí eu vou passar aqui para o final. Bom, beleza. Então, no final, eu obtive um negócio aqui mais próximo, né? Você vê que ainda tem alguns erros em relação ao outro, por exemplo. No outro, eu não lembro de ter visto nenhum resultado otimizado aqui que tivesse tão afastado do resultado final, né? E olha só que curioso, né? Em termos de gráfico aqui, isso não comunica tanto para a gente, porque tem um padrão parecido com o do outro, né? Então, cai rápido, mas aqui tem muito mais iterações, tem 10 mil iterações, o outro tinha 2 mil, mas tem o mesmo problema de escala que a gente teria que tratar. E a gente também não consegue comparar o tipo de perda aqui com o do outro, porque a função de perda é diferente, né? Então, estão calculando medidas diferentes, realmente. Agora, o curioso, né, e que é até interessante desse exercício de você plotar, é que olha como ficou o resultado, né? Então, é parecido com o que a gente gostaria de ver como a otimização final, só que está invertido, né? Está com uma rotação a mais ali para baixo, tá? Então, assim, eu não tive tempo de investigar esse negócio aqui, mas achei curioso. E eu acho que mostra, assim, o tipo de desafio que pode acontecer quando você modifica algumas representações, né? E aí você, assim, talvez eu tenha que modificar algum outro lugar, ou talvez seja apenas um erro de implementação minha mesmo, né? Porque, por exemplo, eu acabei de ver aqui passando pelo código, que como eu construí o código em cima do que tinha sido dado, eu tinha que fazer algumas modificações, modifiquei aqui e tal, mas, por exemplo, aqui, que seria a representação da rotação do G0, né, a rotação inicial, a minha representação ela mudou, né? Ela não é mais zero no começo,
para calcular, porque não vai calcular aquele exponencial em cima, né? Eu deveria ter colocado a identidade aqui como uma representação, né? Identidade na forma linear, né? Então, 1, 0, 0, 0, 1, 0, enfim, um vetor com 9 posições. Então, depois eu vou fazer esse teste de modificar isso aqui e ver se muda, mas pode ser que isso aqui melhore alguma coisa, mas ainda não resolva, né? Então, você tem que ter uma investigação um pouco mais minuciosa dessa parte. Belezinha? Mas a ideia é essa. Vocês vão encontrar vários extras assim ao longo dos assignments, né? Tem alguns que são um pouco mais simples, como foi o extra 1 aqui, e tem outros que vão ser mais complicados, que nem esse aqui, assim, alguns extras que talvez nem eu saiba a resposta, assim, a priori, né? São perguntas que às vezes me passavam pela cabeça, assim, em termos de pesquisa, será que isso aqui é válido? E aí tá como esse justamente para quem quiser pensar um pouco sobre isso, de repente, já que a gente não vai ter um projeto final aqui, pode ser um tipo de trabalho interessante para você se aprofundar em alguma área que você acha interessante, tá? Então essa aqui é a primeira parte, que é ver se vocês têm alguma dúvida com relação a isso antes da gente trocar de tópico para a parte das texturas. Alisson, posso fazer Diga, só um comentário? pode. Foi porque eu fiz só um teste, tipo, acabei testando, tipo, pra botar eixo ângulo, eu vi agora, tipo, só trocar para eixo ângulo aqui diminuiu para 10 a menos 6 o erro. Legal. Mantendo a mesma função de distância, né? Mantendo a mesma função de distância. Legal. E quando você mostrou as imagens, assim, você sentiu alguma melhora? Ficou bastante parecido com o Ground Truth. E até no desenhozinho do gráfico ficou super alinhado. Legal. Bom, então você conseguiu matar aí os dois extras, né? Tanto de fazer melhor, porque tem um erro menor e qualitativamente ficou melhor, quanto de utilizar outra representação. Parabéns. Mais alguém, mais alguma coisa? Ok. Então vamos falar sobre textura agora. Deixa eu trazer para cá. Antes da gente vir para o PyTorch 3D, vamos falar um pouco sobre textura fora do PyTorch 3D, para vocês entenderem um pouco de como que isso pode ser interessante, como que isso muda as coisas. Pronto, então vou utilizar aqui um software chamado MeshLab, que é até interessante que vocês conheçam, para visualizar malhas 3D, tá? Então, olha só, vocês estão vendo aqui agora parece uma parede assim de tijolo, né? E se você olhar em termos de geometria, isso aqui é só um plano, tá? A gente pode, inclusive, avaliar melhor isso aqui se eu pedir para remover a textura e mostrar aqui. Então, a gente ainda não teve aula de representação, né, de modelos 3D, mas está próximo, na verdade, talvez seja até na próxima semana. E das formas que a gente vai ter, né, para representar modelos 3D vai ser malhas poligonais. Esse aqui é um caso de malha poligonal. É um dos mais simples, assim, que a gente tem uma representação dos 4 vértices que compõem aqui esse objeto.
Então, tem uma descrição das coordenadas desses 4 vértices e uma associação, né, entre eles, uma triangulação aqui, que para compor esses 2 triângulos que vocês estão vendo, né, o de cima e o de baixo aqui. Tá? Então, com isso, a gente tem esse trecho de plano aqui, que é o nosso objeto 3D, e o que a gente quer é conseguir associar, né, a esse objeto algo que vai mudar a aparência dele, né? Então, vocês viram, apesar do professor Luiz não ter falado mais a fundo sobre as representações dos modelos 3D, ele já comentou sobre o modelo de objeto gráfico, né? Então, uma imagem é um objeto gráfico, né? E um modelo 3D também a gente pode ver como um objeto gráfico. E, bom, basicamente uma função, né, de um subespaço ali, do R2, do R3 aqui, ou, enfim, do Rn, não, aqui tem uma função de atributos, né, que mapeia os pontos aqui em alguma coisa, né? Então, a gente quer aplicar aqui, né, uma composição de 2 objetos gráficos, na verdade, uma imagem e, no caso aqui, uma superfície, de modo que a gente utiliza os atributos da imagem, né, os valores de cor ali, né, o RGB, como algum atributo para essa superfície. Isso vai ser utilizado na hora de renderizar, né? Então, vocês vão ver tanto isso na parte de modelagem quanto na parte de renderização, porque os modelos, né, para a gente conseguir visualizar isso aqui, vão levar em consideração esses atributos que a gente adiciona à superfície, tá? Então, assim, o legal disso aqui é que eu tenho uma geometria aqui que é bem simples, eu consigo adicionar detalhes para ela simplesmente modificando qual que é a textura, né? Então aqui eu escolhi uma dessas, mas eu poderia ter colocado uma outra, sei lá, de areia, de repente, e vocês veriam aqui uma coisa bem diferente do que está vendo aqui agora, né? E assim, é claro que à medida que você se aproxima, né, questões como a resolução da textura e até mesmo o fato dali estar todo totalmente plano, aí vai tirando um pouco do realismo, né, dessa imagem. Mas até isso mesmo tem como a gente contornar, assim, melhorar, né, com algumas técnicas de mapeamento de textura. Então, se for consultar aí os livros, né, como o livro os 2 livros, né, tanto o livro voltado para design e implementação de sistemas gráficos 3D, como o livro de introdução à computação gráfica, do professor Luiz Velho com o professor Jonas Gomes, tem um capítulo para mapeamento que comenta sobre algumas técnicas que você pode utilizar para perturbar normais, por exemplo, para fazer mapear um pouco de rugosidade e fazer modificações visuais em cima do que a gente está vendo aqui, né, da representação desse objeto, sem mudar a geometria em si, né? Porque seria muito custoso para a gente, né, muito mais custoso, certamente, do que modelar esse plano, se você precisasse modelar cada um desses tijolinhos aqui. E se fosse uma areia, então, né, uma coisa de areia de praia, nem se fala, né? Se tivesse que modelar cada grãozinho. Então, é um tipo de técnica que a gente pode utilizar. Eu vou mostrar aqui mais uns objetos para a gente ver outras coisas interessantes de textura. Então, a gente pode ver, por exemplo, esse aqui. A gente tem, né, o planeta Terra, tá vendo? Então, se você olhar em termos de forma, o que a gente tem aqui é uma esfera. E se aplicar aqui a textura, a gente consegue ver, né, o planeta Terra. E repara, então, que aqui é um caso bem interessante desse de olhar uma geometria que pode mudar completamente se você modificar a textura, porque se eu usar esse outro aqui, só um momentinho. Então aqui eu também tenho um caso de uma esfera, tá? Só que aqui a gente tem uma imagem de um escritório, tá? Uma sala, assim, né? Que na verdade deve ser olhada por dentro da esfera.
né? Então, se eu colocar a câmera aqui dentro, a gente consegue observar essa sala. Tá? Então, a mesma geometria que eu utilizei para a gente ver o planeta Terra virou agora um escritório. Tá vendo? Então, tem muitas utilidades isso, né? Da gente saber trabalhar com textura. E uma das coisas que é interessante, né, que a gente vai ter que estudar é a parte de mapeamento de textura, né, para pelo menos entender como é que funciona esse negócio, porque, por exemplo, como é que eu estou conseguindo colocar uma imagem que representa esse escritório aqui dentro, né? Então, que tipo de imagem é essa? Se você for olhar para a imagem, ela tem essa cara aqui, ó. Ela é uma panorama, uma projeção que a gente chama de equiretangular, né? Que a gente vai dividindo os ângulos igualmente, e que, assim, é um nome que não sei se vocês estão habituados, mas certamente vocês estão habituados à projeção equiretangular por ver mapas da Terra que tem esse mesmo tipo de projeção, né? Em que a gente faz uma parametrização da esfera em latitude e longitude. Então, você percebe que coisas que deveriam ser retas, né, no mundo real aqui, elas são bem curvas, né? Então, olha para isso aqui, olha aqui no teto, né? Mas quando a gente reprojeta isso aqui na esfera, né, quando a gente calcula adequadamente as coordenadas de textura para fazer esse mapeamento na esfera, a gente consegue enxergar as retas como retas, né? Então, assim, a menos da resolução aqui, né, da imagem, assim, no detalhe de imagem mesmo, que deixa aqui um pouco tremulante, né? Você percebe que aquela distorção acabou, né? Então, essa aqui é uma motivação que eu queria trazer com relação a essa parte da textura. Deixa eu ver se já estou com o meu notebook aqui. Vou abrir aqui isso. Na verdade, a gente pode pegar o caminho aqui, o mesmo que vocês vão utilizar. Então, aqui, ó, quando você acessar o link para essa quarta aula do laboratório, vai ter o link para esse material que eu vou mostrar agora, né? Então, vou até utilizar esse link aqui mesmo. Então, hoje não tem assignment, tá? Vocês não vão precisar entregar nada aqui em cima, não tem perguntas aqui. É basicamente para eu mostrar para vocês, né? Fazer uma demonstração de como que essa coisa da textura é implementada no PyTorch 3D, o que vocês conseguem fazer por lá. E aí vocês vão ter acesso, então, a esse notebook para conseguir experimentar, enfim, até utilizar algumas coisas como base para assignments futuros, tá? Então, esse material foi baseado nesse curso de introdução ao PyTorch 3D dado pela equipe do Facebook lá no SIGGRAPH Asia, do ano passado, né, 2020, no final do ano. Esse material também está referenciado lá no outro site e tal. Então, aqui no começo tem aquela importação normal das coisas do PyTorch 3D, né? E aqui a gente configura, verifica se está disponível GPU ou não. Então, sempre tomar cuidado, né, para modificar antes de você executar aqui o runtime, verificar se está em GPU, porque senão, né, se você precisar trocar, você vai ter que fazer, executar tudo de novo, todas as células de novo. E aí, olha só, eu estou carregando aqui agora esse objeto aqui, né, como malha, né, como uma instância de meshes, esse Earth Mesh, e eu estou carregando aqui do meu Google Drive, né, exatamente aquela malha da Terra que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E o legal é que a gente consegue acessar o mapa de textura, né? Então a textura aqui é um objeto que tem algumas propriedades, né, e coordenadas, enfim, algumas coisas. E o mapa de textura nesse caso aqui vai ser essa imagem que a gente quer utilizar para projetar em cima da nossa superfície, tá? A textura em si, né, é um assunto que é um pouco mais abrangente. Assim, a textura ela pode
ela não precisa necessariamente ser 2D, né? Uma imagem que nem a gente está vendo aqui. Tá? A textura pode ser 3D, a textura pode ser de outras dimensões também, vai ter outras aplicações. No caso, se a gente tivesse uma textura 3D para trabalhar com objetos 3D, como a gente está fazendo, seria o caso mais fácil de conseguir projetar as coisas, né? Só que construir textura 3D não é tão simples, né? A gente construir imagens assim, ter amostras de imagens e tal é mais fácil. Então, a gente acaba tendo a parte mais trabalhosa no lado de mapear a textura em cima do objeto. Então, aqui a gente consegue acessar ó, a partir do earthmesh.textures.maps.padded, né? Então, maps é o mapa de textura e padded porque a gente tem aqueles dois tipos de representação diferentes, né, no PyTorch 3D. A gente vai conseguir aqui a imagem da textura e você pode pedir para mostrar com Matplotlib como outras imagens, né, que nem os outros tensores que a gente estava exibindo. Então, aqui você vê a imagem que eu estava utilizando como textura, um mapa da Terra que tem uma projeção aqui retangular, como a gente está habituado, só que o ponto, né, o centro de projeção aqui, ele está diferente do que a gente está habituado a ver, né? Então, geralmente a gente vê aqui embaixo o Polo Sul, e é o Polo Sul que sofre a maior parte, né? O Polo Sul e lá em cima também, norte, as regiões de maior latitude sofrem a maior distorção, né? Porque à medida que a gente vai se aproximando dos polos, a gente se aproxima daquela singularidade, né? Dessa parametrização aqui retangular, né? Que é como se você tivesse compondo a esfera por várias camadas de círculos, né? Que tem um eixo, assim, né? Elas têm um centro no mesmo eixo. E quando você vai se aproximando das latitudes mais altas, o raio desse círculo vai diminuindo até que ele degenera num ponto, né? Então, isso é uma desvantagem desse tipo de parametrização. Acho que o professor Israel também comentou de uma parametrização que gera projeção estenográfica, né? Que é da esfera de Riemann e tal, que utiliza o plano complexo. Mas, assim, essa não teria esse problema, mas seria um pouco, assim, bem diferente para a gente calcular aqui as coordenadas, né? A vantagem de eu parametrizar com esse tipo de projeção é que, como vocês vão ver ali embaixo, a forma de calcular as coordenadas dessa imagem para a superfície vai ser muito, muito fácil, né? Porque como eu estou dividindo a esfera em ângulos iguais, né, e medindo ali latitude e longitude, depois a gente vai conseguir fazer, como essa imagem aqui, ela não é um plano, né, assim, ela está num plano, mas ela já está considerando a projeção aqui retangular, se vê essas distorções. Então, basicamente, a gente dividir igualmente aqui, né? Pensar que isso aqui é, de repente, um ângulo θ, e aqui na vertical, o ângulo φ, e a gente vai ter os pontos amostrados aqui numa grade equiretangular, né? Como é o nome da projeção. Então, a gente consegue até enxergar isso utilizando esse método aqui, ó, Textures UV, se a gente passar a textura lá, ele vai mostrar aqui embaixo onde que está caindo os pontos que de fato utilizam, né? Estão sendo utilizados, eles têm coordenadas de textura definidas explicitamente na nossa malha. Tá? E você vê que eles estão aqui realmente equidistantes, assim, né? A gente tem uma grade regular. E aqui um outro exemplo, o exemplo da parede lá, né, de movimento. Então, fiz a mesma coisa, carreguei aqui e vou mostrar agora o que está sendo utilizado. E, bom, infelizmente é vermelho esses pontinhos também, né? E aí fica difícil de enxergar aqui, mas eu posso aproximar mais para você perceber, talvez você consiga ver, que aqui bem no cantinho está pintado de vermelho, nesse outro cantinho aqui também, e vai ser só nos cantinhos, tá? Porque agora a gente tem 4 vértices e só esses 4 têm coordenadas de textura associadas, tá? E
Uma coisa que é importante ter em mente, assim, né, que é legal vocês saberem, é que estou carregando aqui agora a malha da vaquinha e, por exemplo, a textura da malha da vaquinha é assim, mas você não precisa utilizar toda a imagem, né? Você não precisa utilizar toda a imagem para texturizar o objeto. Você vai querer mapear pontos ali da imagem para pontos ali na sua superfície, né? Mas, no caso da malha da vaquinha, como vocês podem perceber, tem pontos que não são utilizados, que não estão sendo mapeados lá, tá? Você vê que a maior parte dos pontos fica em torno de regiões que tem variação mesmo, né? Alguma coisa assim, tipo uma pinta, os olhos, né? Alguma outra representação, e tem muito espaço vazio aqui que não é utilizado, tá? Beleza. Deixa eu ver aqui o que é legal da gente ver. Tá, isso aqui a gente vai ver de novo ali embaixo. Uma coisa que a gente pode analisar aqui é o seguinte. Se a gente olhar algumas propriedades das malhas, vamos olhar aqui primeiro para as propriedades dessa malha da Terra aqui, né? Então, está dizendo que tem 5.050 vértices, 9.800 faces, né? Então, cada triângulo é uma face. E a textura tem essa dimensão aqui, né? Então, esse primeiro um a gente está ignorando, que é o 1 do batch, né? E a gente tem um justamente porque é um batch de uma malha só. Aqui a gente percebe que a altura, né, o height, vem antes do comprimento, né, o width da imagem, porque a nossa textura ela é mais larga, na verdade, do que mais alta. E quando a gente olha aqui para as coordenadas de textura, ela tem aqui 5.050 vértices também, tá? E 9.800 faces, tá? Mas nem sempre vai ser assim. Esse aqui é um caso particular porque eu fiz essa esfera, né? Eu escrevi o código para fazer essa esfera e eu utilizei uma coisa como artifício assim para livrar essa questão de textura, que é o seguinte: a esfera ela tem que fechar, né? Quando você olha aqui a imagem, os pontos que estão aqui, né? Eles vão estar próximos dos pontos que estão aqui. A esfera tem que fechar isso aí. E o que eu fiz para fechar isso em termos de textura foi, eu criei esses pontos aqui, iniciais, eu vim varrendo a esfera, né, na minha parametrização, em paralelos, assim, né, em latitude, em paralelos. Então, para cada paralelo, eu olhava e criava esse ponto inicial, e vinha criando os outros pontos, e no finalzinho, eu criava um ponto que está na mesma posição. Então, esse ponto aqui final tem exatamente a mesma posição, né, a mesma geometria do ponto que está no começo, mas ele tem uma coordenada de textura diferente, né? Então, por isso que você tem pontos que estão um em cima do outro, né, no mesmo x, mesmo y, mesmo z, mas o primeiro ponto que eu calculei, ele tem uma coordenada UV, né, próximo desse lado aqui, né? Então tem o 0 e algum V, e o outro ele vai ter o 1 e outro V, né? Então eu dupliquei esses pontos para fazer isso. E por conta disso as pontas fecham aqui dessa forma, né? Eu tenho para cada vértice, aqui eu tenho uma coordenada de textura e é isso, assim, ficou certinho. Mas olha esse outro caso aqui da malha vaquinha. Ela tem 2.930 vértices e tem 3.225 coordenadas de textura. Então, assim, essa aqui é a decisão que eu não tomei, mas que eu poderia ter tomado ao invés de duplicar o ponto, que é, tudo bem, eu já tenho a geometria do ponto ali, eu só quero que na hora que eu for formar os triângulos, né, para desenhar, quando eu estiver olhando de um lado, eu vou pegar uma coordenada de textura e quando eu estiver fechando, né, a circunferência pelo outro lado, eu vou utilizar outra coordenada
para poder utilizar a imagem inteira ali, tá? Então, por conta disso, esse caso é mais otimizado em termos de espaço, né? Porque aproveitou o mesmo ponto, a mesma coordenada geométrica, mas de fato distinguiu as coordenadas de textura, apenas a parte que é diferente mesmo, tá? Então, se vocês veem alguma malha que tem essa diferença, vai ser por conta disso que diverge, tá bom? O que mais que a gente pode ver aqui? Olha só. Aqui é um caso em que a gente vai juntar malhas, e aí depois pode ser até interessante vocês darem uma estudadinha nesse código, que pode ser útil para outras operações, outras coisas que vocês querem fazer, né? Mas aqui, basicamente, está sendo calculado dois tensores de deslocamento, né? Esse offset 1 e offset 2. Uma outra malha que é uma versão reduzida, né? Escalada de 0,4 da malha da vaquinha e deslocada desse primeiro deslocamento aqui, do offset 1. Tá? E aí tem uma double mesh aqui, né? Uma variável que está segurando uma cena que tem a malha original deslocada do deslocamento 2 e a malha pequenininha. Tá? Então, aqui a gente está juntando como cena e aqui a gente está juntando como batch. Qual que é a diferença, né? Então, quando você junta como cena, você tem uma única malha que agora tem a geometria das duas coisas. Tá? Quando a gente junta como batch aqui, são duas malhas separadas. Beleza? Então, aqui a gente tem uma única malha que vai ter aquela forma da vaquinha original deslocada e a forma reduzida, né? E também deslocada. Tudo numa única malha. Se a gente salvasse, ia salvar num único arquivo, obj ali. E esse aqui a gente tem duas malhas, né? Então, essa que foi constituída aqui e a original. E a gente pode pedir para visualizar isso. E aqui é um recurso interessante, que o PyTorch 3D integrou com o Plotly, para a gente conseguir visualizar as malhas de uma maneira interativa até, né? Eu consigo aqui aproximar, rotacionar. E aí você vê que o primeiro, né, esse mesh que apareceu nesse subplot 1, e aí tem simplesmente a vaquinha original ali, né? E tem esse segundo aqui, que está no subplot 2, em que a gente tem a versão reduzida e transadada, né? Aqui também, no mesmo agrupamento de malhas, tá vendo? Então, beleza. Mas o que isso tem a ver com textura? Então, nesse caso aqui, em que a gente tem uma malha que foi composta por dois objetos que a gente conhecia, a gente espera que a textura seja uma única textura também, tá? Que a gente tem uma única representação daquela imagem a ser mapeada e a gente vai conseguir ver ela aqui, ó. Tá vendo? Ela foi duplicada, né? E aí aquela malha tem que ter as suas coordenadas recalculadas, né, para que os pontos batam dentro dessa imagem aqui, porque as coordenadas de textura vão estar sempre entre 0 e 1, tá? Então não importa, assim, isso é bom, né? Ter essas coordenadas normalizadas é bom justamente porque não importa o tamanho da imagem, o que tiver aqui no canto superior esquerdo é 0, o que tiver aqui no canto, né? Aqui é o 0, 0 e aqui é o 1. Então, não importa o tamanho da imagem. Então, a gente aumentou a imagem aqui, né? Estendeu ela para a direita e vai ter que recalcular então as coordenadas de textura, tanto porque tem mais vértices ali, quanto porque tem que se adequar a esse novo espaço normalizado aqui. Tá? Então, isso é uma coisa interessante de textura para ver. Outra coisa aqui, né? Então, agora a gente vai utilizar o render do PyTorch mesmo, né? Não mais o Plotly ali. Então, aqui tem basicamente aquele código que tinha na função render scene lá, para montar um render. E aqui, ó, a gente vai renderizar aquelas duas malhas, né?
e vai mostrar as imagens, né? Então está mostrando aqui que está na posição 0 e que está na posição 1. Então na posição 0 a gente tem a malha normal, na posição 1 a gente tem aquela composição. E você vê que o render ele consegue mostrar as malhas texturizadas, né? Então lá no Plotter a gente não estava vendo com textura, né? Eles estavam com umas cores lá arbitrárias ali, né? Tinha um azul e um vermelho. Aqui a gente consegue ver com as cores. Mas existe uma outra forma de representar a textura no PyTorch 3D, que é esse Texture Vertex, que pode ser utilizado com o Plotter, inclusive. Então vai rodar tanto no Differential Render dele quanto no Plotter. Então qual que é a diferença desse aqui? O que a gente estava tendo antes a gente tem uma malha, né, que para cada vértice tem uma coordenada geométrica do vértice, né, uma coordenada espacial do vértice e uma coordenada de textura bidimensional, né, para aquele vértice, né? Então, bidimensional porque você consegue, né, já que a gente está olhando para superfícies, né, a gente meio que não está se importando com o interior ali do objeto, né, olhando para a superfície, você consegue parametrizar ali localmente, né, com duas coordenadas. Então, você tem esse esquema e aí você vai ter que utilizar essas coordenadas para verificar depois, né, que nem tem essa representação aqui em cima, para verificar depois onde que você vai ler da imagem o valor de RGB de fato, né? E aí aqui você tem que aqui é um bom momento para fazer uso, né, aplicar toda a teoria que o professor Luiz vem falando na última semana de imagens, né, da parte de Fourier, wavelets e tal. E assim, aqui você tem que resolver o problema de reconstrução e amostragem, né? Porque esses pontos, assim, você tem uma imagem que já está discretizada, né? Você tem representação discreta da imagem, depois que mostrou e está representando digitalmente. E você vai ter coordenadas de textura ali entre 0 e 1, né? E, e isso não vai cair necessariamente dentro dos pixels, dentro daqueles valores que você já tem, né? Então você tem que ter uma forma de reconstruir essa textura para mostrar nesse espaço contínuo, né, discretizar, né, de novo. Então, isso tudo está sendo feito aí pelo PyTorch 3D, mas você, de posse da imagem, das coordenadas, você mesmo poderia calcular isso para cada vértice. Então, vamos voltar para baixo para onde a gente estava. A gente estava aqui, isso. Então, agora o Texture Vertex é um pouco diferente, que ele é assim, para cada vértice, você já vai dar como atributo o valor de cor para aquele vértice, tá? E aí depois, na hora de renderizar, né, aí vai dependendo da função que você está utilizando para a parte de shading, né? A gente vai ver mais na frente na parte de olhar os renders e tal, e ver os modelos lá também, que isso aí depende do modelo de iluminação, o modelo de shading, você vai utilizar para fazer os cálculos de como que vai interpolar esses valores de cores que você tem nos vértices, né? Mas o fato é que a diferença fundamental é essa. Aqui você tem já os valores de cores para cada vértice, lá você tinha as coordenadas que você iria utilizar para mostrar de um mapa de textura, que é, né, potencialmente uma imagem que diz para você qual é a cor. Então tem uma indireção lá, né? Até se você for olhar nos livros, vai ter uma composição de função para você calcular esse atributo. Então aqui, basicamente ele colocou para olhar qual que é o intervalo, né, de valores desses vértices para poder calcular como é que ia fazer essa conta aqui, né? Então ele viu que o intervalo é pequeno, né? Os menores valores estão aqui em torno de menos meio, assim, tá vendo? Tem esse aqui que é um pouquinho maior, né? Menos 0,75, e os maiores valores aqui não passam de 1 também. Então a gente poderia calcular uma cor, assim, é meio que uma coloração que
Claro, isso aqui não vai dar uma malha da vaquinha que nem a gente estava vendo, né? Ele está fazendo uma coloração aqui, utilizando as coordenadas ali, fazendo uma associação dos eixos x, y, z com o RGB, para a gente poder ver uma versão de gradiente de cores, colorizando a malha, tá? Então, esse cuidado aqui é simplesmente para garantir que os valores vão estar entre 0 e 1 para poder representar as cores ali no RGB, tá? Então, garantindo que isso aqui vai estar entre 0 e 1 e que você tem uma quantidade dessa para cada vértice, né? Então, está utilizando aqui o valor dos vértices, justamente. Você tem uma quantidade dessa para cada vértice, você vai poder atribuir isso a uma textura desse tipo aqui, texture vertex. E aí está fazendo duas diferentes, né? Então, tem essa color gradient e esse colors random, que também, né, vai utilizar o tamanho dos vértices para gerar números aleatórios aqui para a gente ver como textura. E aí são construídos, então, aqui dois objetos de texture vertex. Na verdade, desculpa, construído apenas um texture vertex aqui que tem os dois valores calculados, né? Então, um batch com duas instâncias ali, assim como tem aqui, né? Uma malha que vai ter todos os vértices duplicados aqui e vai passar também, deixa eu botar aqui, a textura, tá vendo? Então, duplicou os vértices, duplicou as faces e está passando ali aquele texture vertex que já tem as duas representações de cores, tá? E aí, com essa representação, a gente consegue mostrar no Plotly. Então, quando bota aqui, plot batch individually, ele botou em duas colunas, vai mostrar cada uma das malhas. Então, a primeira a gente tem aqui no subplot 1, você vê que tem o gradiente de cor esperado. Deixa eu afastar aqui. Então, a gente tem aqui o gradiente de cor. E tem essa outra aqui que tem as cores aleatórias. Você vê que esse aqui não fica tão bonito, né? Pegar aleatório não é tão legal. Mas, bom, dá para ver a forma, né? Mas aqui parece visualmente melhor, né? Até porque aqui fica até difícil de ver, por exemplo, aqui você consegue ver impacto de iluminação, né? Apesar de a gente não ter controle sobre essa iluminação. Mas você vê esse impacto, você vê sombra, essas coisas. Aqui é um pouquinho mais difícil de perceber esses detalhes. E o Texture Vertex a gente consegue também renderizar utilizando o Differentiable Render do PyTorch 3D, né? Então, aqui é o mesmo código que estava lá em cima, só que utilizando agora a malha que foi construída com Texture Vertex, e a gente tem a imagem aqui, né? Então, essa aqui não é uma visualização interativa, né? A gente tem que gerar um frame de cada vez, assim, ou gerar um batch de frames de uma vez. Aí outra coisa legal, interessante de saber, é que a gente consegue amostrar pontos em cima de uma malha e a gente consegue mostrar esses pontos com os valores da textura, tá? Então aqui, essa mesh é a malha que a gente tinha criado lá no começo, lendo do arquivo. Então ela tem as texturas como coordenadas de texturas, né, e o mapa de textura que é a imagem da onde ele lê a textura da vaquinha, né? E agora, em cima desse tipo de malha, a gente consegue mostrar, por exemplo, aqui 20.000 pontos, né? Basta manter esse parâmetro aqui como verdadeiro, esse return textures, e ele vai retornar, então, duas coisas: os pontos que foram amostrados, e para cada ponto, essa variável features aqui, que tem o valor, né, a informação de cor para cada um desses pontos. Tá? E aí dá para construir, então, um objeto aqui, point clouds, tudo isso é estrutura de dados do PyTorch 3D, tá? E aí passa aqui os pontos, esses features, né? E depois pede para exibir. E agora sim você consegue ver, né, no Plotter, algo que tinha cor, né? Representa aquela vaquinha lá. Só que se você aproximar, você percebe que você não tem a conexão entre os pontos, né? Isso aqui é uma nuvem de pontos.
Só que cada ponto está com uma cor que veio da cor que foi utilizada, né, para pintar o ponto depois de todo aquele cálculo com as coordenadas de textura e o mapa de textura. E para a gente finalizar aqui, só uma forma de mostrar que a gente consegue utilizar aqui o Plotter para colocar a malha que a gente tinha criado ali, né, com a textura colorida, e também essa nuvem de pontos que a gente acabou de mostrar ali, né? Então dá para ver tudo junto e tal. Bom, é isso. Então, resumindo, assim, o que a gente tem em termos de implementação de textura para PyTorch 3D são essas duas formas aqui, né? O Texture Vertex e a outra que é só um Texture, que é implementado em cima de coordenadas UV. E tem várias operações que a gente pode fazer, né, com a biblioteca, que depois vocês vão poder consultar aqui. Desde visualizar, né, quais são os pontos que estão sendo utilizados aqui mesmo, até construir, juntar, pedir para recalcular, essas coisas. Aí vocês vão poder utilizar isso aqui como referência, tá bom? Então, para mim, encerrei o que eu queria apresentar, a gente pode abrir o para discutir alguma coisa.